Olá, meus queridos amigos. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu. Na videoaula de hoje, nós faremos uma breve introdução sobre ondulatória. Entenderemos os conceitos de onda, as suas características e como classificar uma onda. E veremos como determinar a velocidade de propagação de uma onda. Vamos ver como tudo isso acontece? Vamos lá. Bem, o que é uma onda? Onda é o resultado de uma perturbação e essa perturbação ela vai se propagar para as regiões adjacentes. Onda é uma forma de transportar energia sem envolver o transporte de matéria. Ou seja, a onda ela só transporta energia, mas não transporta matéria. Vamos tentar entender isso aí um pouquinho melhor com esse desenho aqui ao lado. Imagine que eu tenho uma onda que se move na direção do barquinho, ela se move da esquerda para a direita, nesse sentido aqui. Então, o barquinho ele está aqui posicionado, o barquinho é matéria. Então, o que vai acontecer com esse barquinho quando ele for atingido por essa onda que se move neste sentido aqui? Será que o barquinho vai ser arrastado junto com a onda? Não. O que acontece é que o barquinho irá se movimentar verticalmente, subindo e descendo à medida que é atingido pela onda. Porém, ele não irá se mover na horizontal, junto com a onda. Por quê? Porque a onda ela só transporta energia, ela não transporta matéria. E o barquinho é matéria, ok? Então, o barquinho vai se mover? Vai sim, né? Ele vai se mover subindo e descendo verticalmente à medida em que é atingido pela onda, mas não se movimentará na horizontal, no sentido de movimento da onda, porque ela não transporta matéria, ela não carrega matéria. E o tamanho da onda, ela está diretamente relacionada à sua energia, né? Quanto maior for a onda, maior será a energia que essa onda transporta, ou seja, mais energética será a onda. Ondas menores, menos energia transportada. Tranquilo? Bem, uma onda ela pode ser classificada quanto à sua natureza, quanto à sua orientação e quanto à sua dimensão. Então, nós começaremos a classificar as ondas através da sua natureza. Então, a primeira classificação é quanto à natureza da onda. Então, quanto à natureza da onda, uma onda ela pode ser do tipo eletromagnética e pode ser do tipo mecânica. O que vai diferenciar uma onda mecânica de uma onda eletromagnética? Então vamos ver. Então, a primeira coisa que nós iremos falar é de ondas mecânicas. Então, as ondas mecânicas elas têm por característica necessitar de alguma coisa para que elas consigam se movimentar. Elas necessitam de algo para se propagar. Qual é a consequência disso? Elas não conseguem se movimentar no vácuo. Por quê? O vácuo é a ausência de matéria. E as ondas mecânicas elas precisam de matéria para que elas consigam se movimentar. Então, como não temos matéria no vácuo, eu não tenho a presença no vácuo de ondas do tipo mecânica. Exemplos de ondas mecânicas, nós temos ondas de uma corda, ondas sonoras, ondas na superfície da água. E aqui ao lado a gente vê alguns exemplos, né? Aqui o primeiro exemplo é a menina balançando uma corda, produzindo ondas nessa corda. Então essas ondas elas irão se movimentar. E qual é o meio que essas ondas estão utilizando para se movimentar? Elas estão utilizando a corda. A corda é um meio material ao qual elas estão utilizando para sair da extremidade, de uma extremidade, chegar a outra extremidade. Ok? Aqui no segundo exemplo, nós temos uma pessoa falando, emitindo ondas sonoras. Como nós vimos, as ondas sonoras também necessitam de meios materiais para se propagar. E qual é o meio material que a onda sonora utiliza? Ela utiliza as moléculas do ar. Ela faz com que essas moléculas vibrem, né? Essas moléculas, ao vibrar, elas colidem com as moléculas vizinhas e assim essa colisão ela vai sendo transmitida às moléculas adjacentes, lembra? Então,
Ao falarmos, a gente produzimos uma perturbação, e essa perturbação ela é transmitida às moléculas vizinhas, ok? Tranquilo? E aqui ondas na superfície da água, né? A gente produz uma perturbação jogando uma pedra, deixando uma gota d'água cair na superfície em equilíbrio, e aí nós causaremos em um determinado ponto da superfície uma perturbação. E essa perturbação vai produzir ondas. E essas ondas, elas utilizarão qual meio material? A água. A água aqui é o meio material para que essas ondas se propaguem, se movimentem. Tranquilo? Tudo muito fácil, né? Muito tranquilo. Então, quanto à natureza da onda, nós vimos que ela também pode ser classificada como eletromagnética. E quais são as características de uma onda eletromagnética? As ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio material para se propagar. Isso não significa dizer que elas não se propaguem em meios materiais. Então, elas se propagam sim em meios materiais, mas não precisam deles para se movimentar, para se propagar. Qual é a consequência disso? Somente este tipo de onda consegue se propagar no vácuo por não precisar de um meio material. Lembrando que o vácuo é a ausência de matéria. E aí nós temos alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. Então, eu tenho aí a luz, eu tenho o raio-x, raios ultravioletas, infravermelho, micro-ondas, raios gama, né? Esses são alguns exemplos de radiações eletromagnéticas, ondas eletromagnéticas. Então, o que diferencia uma onda eletromagnética de uma onda mecânica? Então, as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. As eletromagnéticas, não. Elas não necessitam de um meio material para se propagar. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Um exemplo clássico de ondas mecânicas, o som. Um exemplo clássico de ondas eletromagnéticas, a luz. Ok? Tranquilo? Então vamos seguir. Quanto à orientação de uma onda, ela pode ser do tipo transversal ou longitudinal. A classificação quanto à orientação vai depender do comportamento da perturbação ou vibração em relação ao sentido, à direção de movimento da onda. Então, olha só, uma onda transversal, a característica dela é a seguinte: a direção de propagação da onda, ela é perpendicular à direção da perturbação. Isso significa dizer que a direção da propagação vai formar um ângulo de 90 graus com a direção da perturbação. Então aqui eu tenho ondas produzidas em uma corda. Aqui está melhor. Então, para que eu produza as ondas na corda, eu tenho que balançar minha mão verticalmente para baixo e para cima, igual indica a figura aqui. E o que vai acontecer? À medida em que eu balanço a minha mão verticalmente, subindo e descendo a mão, a onda ela vai se movimentar aqui no sentido da direita para a esquerda na horizontal. Então, a minha perturbação para produzir a onda é vertical, né? Eu produzo uma vibração na corda verticalmente, e as ondas produzidas se movimentarão nessa corda horizontalmente. Então eu tenho a minha vibração na direção vertical e o movimento da onda na direção horizontal. Então eu tenho aí um ângulo de 90 graus entre a minha vibração e a minha propagação. Então, eu tenho aí a onda em uma corda como sendo um exemplo de onda transversal. Todas as ondas eletromagnéticas são do tipo transversais, ok? Nas ondas longitudinais, o que nós teremos é que a direção da perturbação ela será a mesma da propagação, ou seja, a direção da propagação e a perturbação elas serão paralelas, ok? Então, um exemplo disso aqui são as ondas sonoras e ondas em uma mola. Então, vamos pegar o exemplo aqui da mola. Imagina essa mola aqui, relaxada, aquelas molas malucas, né? Então, colocada na superfície de uma mesa. E num dado momento, nós damos um tapinha nessa extremidade da mola. Ou seja, nós produzimos uma perturbação batendo horizontalmente
nessa extremidade da mola. O que vai acontecer? Essa espira, ela vai comprimir essa outra espira, que comprime essa, que comprime essa, que comprime essa, produzindo uma onda de compressão aqui. Então, a onda de compressão, ela vai se movimentar horizontalmente. Lembrando que eu dei uma batidinha nessa extremidade também na direção horizontal. Então, a minha perturbação foi horizontal e essa perturbação produziu ondas que se movem também na horizontal. Então, neste caso, a direção da propagação é a mesma da perturbação, ok? A mesma coisa acontece com a onda sonora, né? Então, aqui eu tenho o alto-falante, que ao vibrar, os alto-falantes impulsionam as moléculas do ar próxima a ele nesse sentido. Então, fazendo com que essas moléculas elas se comprimam, produzindo ondas de compressão. Então, a direção da propagação é a mesma da perturbação nas ondas do tipo sonora, ok? Então, as ondas sonoras, elas são ondas longitudinais. Quanto às dimensões da onda, ela pode ser classificada unidimensional, bidimensional ou tridimensional, né? Então aqui nós temos exemplos de ondas unidimensional, ou seja, uma onda que se movimenta em uma única direção. Aqui embaixo nós temos uma onda bidimensional, né? Ela se movimenta na direção x e y, onda na superfície da água. E as ondas eletromagnéticas são ondas do tipo tridimensionais, né? Elas, além das direções x e y, eu tenho uma direção z de movimento para esta onda aí. Okay? Então, quanto à dimensão, ela pode ser unidimensional, ou seja, se movimenta em uma direção, bidimensional, movimento em 2 dimensões, ou tridimensional, um movimento em 3 dimensões. Então agora vamos falar das características da onda. Então vamos conhecer algumas características. Então, o ponto mais alto de uma onda, ele é chamado de crista da onda. Então aqui representado pelos pontos A e B, que são os pontos mais altos dessa onda, eles são chamados de crista. E o ponto mais baixo de uma onda, eles são chamados de vale ou depressão, aqui representado pelos pontos C e D. Aqui eu tenho essa linha pontilhada que divide a onda em duas partes, parte de cima e parte de baixo. Essa linha é chamada de nível de equilíbrio. A distância do nível de equilíbrio até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo da onda, ela é chamada de amplitude. Então, a amplitude, ela mede a distância do nível de equilíbrio até a crista ou do nível de equilíbrio até o vale. A amplitude, ela está diretamente relacionada à quantidade de energia transportada. Quanto maior a amplitude da onda, maior a energia que essa onda carrega. Quanto menor a amplitude, menor a energia transportada por essa onda. Okay? Bem, e eu tenho um outro cara aqui, que é o lambda, essa letra grega aqui, que é chamada de comprimento de onda. Quem é o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância entre dois pontos que se repetem sucessivamente. Então, a distância entre dois pontos que se repetem sucessivamente é chamado de comprimento de onda. Então, a distância entre duas cristas sucessivas ou dois vales sucessivos, eu tenho aí o comprimento de onda. Então aqui, ó, olhando para essa figura que está melhor aqui, do ponto A, que eu tenho uma crista, ao ponto B, eu tenho aqui um comprimento de onda, ou seja, eu tenho um lambda. Ou do ponto C, que é um vale, até o primeiro vale, ou seja, até a sua primeira repetição, que é esse ponto aqui, D, eu tenho um comprimento de onda. Mas o comprimento de onda ele só pode ser medido pelo vale ou pela crista? Não. Como eu defini, comprimento de onda é a distância de um ponto até a sua primeira repetição. Então, se eu pegasse esse ponto aqui, a primeira repetição desse cara não seria esse ponto.
Porque se eu brincasse de montanha-russa, esse ponto aqui ele estaria subindo, chegaria até a crista, e aqui, esse ponto aqui estaria descendo. Então, esse ponto aqui não é repetição desse. Então, a distância daqui até aqui não seria um comprimento de onda. Então, eu teria que pegar a primeira repetição desse ponto aqui. Então, continuando, o carrinho desce, 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 vai até o vale, e aí começa a subir. Então, quando passa nesse ponto, ele está subindo. Opa, aqui ele sobe, aqui ele sobe. Então, esse ponto aqui é a primeira repetição desse ponto aqui. Então, a distância daqui até aqui também é um comprimento de onda, é um lambda, ok? Então, o comprimento de onda é a distância entre um ponto e até a sua primeira repetição. No Sistema Internacional de Unidades, comprimento é medido em metros, ok? Período e frequência. Vamos tentar entender um pouquinho desses dois camaradas de grande importância no estudo de ondas. O período é representado pela letra T maiúscula. E ele representa tempo. É o tempo de uma oscilação completa. Ou seja, é o tempo do cara que é crista, descer, virar vale e voltar a ser crista. Então, quando ele volta a ser crista, a onda ela completou uma oscilação, ou seja, ela retornou ao ponto de partida. E o tempo que leva para que isso aconteça é exatamente o meu período, tempo de uma oscilação completa. No Sistema Internacional, o período ele é medido em segundos. E como é que a gente calcula isso? O período ele vai ser dado por ΔT sobre N. Quem é ΔT e quem é N? E não sei, mas eu vou falar agora aqui na frequência quem são esses dois caras. A frequência, ela é a razão entre o número N de oscilações e o tempo ΔT gasto para efetuar essa quantidade de oscilações. Então, eu tenho aqui número de oscilações e o tempo gasto para efetuar essas oscilações aqui. Então, a frequência ela é calculada pelo número de oscilações dividido pelo tempo gasto para efetuar essas oscilações. Então, a frequência no Sistema Internacional ela é medida em Hertz, né? Hzão, Zzinho, ou segundo elevados a menos 1. Se a gente olhar aqui a fórmula de período e a fórmula da frequência, eu tenho aqui que período é ΔT sobre N e frequência é N sobre ΔT, ou seja, uma fórmula é o inverso da outra, ou seja, o período é o inverso da frequência. Então, se período é o inverso da frequência, eu posso calcular como período é igual ao inverso da frequência, 1 sobre frequência. Ou seja, se eu sei o valor da frequência, basta eu pegar 1 e dividir por esse valor, que eu acho o valor do meu período. Então, eu tenho duas maneiras de calcular o período. Tudo vai depender do que eu tenho. Às vezes, eu vou poder usar qualquer uma das duas, ou, às vezes, vou poder utilizar uma só, de acordo com o que eu tiver de informação. Então, frequência é o inverso do período, né? Então, eu tenho aqui frequência N sobre ΔT, como a frequência é o inverso do período, então a frequência é igual a 1 sobre período. Ou seja, se eu souber qual é o valor do período, basta pegar 1 e dividir pelo valor do período, que essa razão me dará o valor da minha frequência em Hertz, caso o tempo esteja em segundos, ok? Então agora vamos ver como a velocidade de propagação de uma onda se comporta. A velocidade de uma onda está intimamente relacionada ao comprimento de onda. Então, para que a gente consiga determinar a velocidade de propagação de uma onda, se eu souber o quanto essa onda se deslocou e quanto tempo ela gastou nesse deslocamento, eu posso usar a fórmula de velocidade média, ΔS sobre ΔT. Dessa maneira, eu consigo determinar a velocidade de propagação da onda. Mas, na maioria das vezes, a onda, os dados da onda não serão dados de tal maneira que eu consiga usar a velocidade média, né? Elas serão dadas em função
das características da onda, do seu comprimento de onda, do seu período e da sua frequência. Ok? Então, dessa maneira, se eu não puder utilizar essa equação da velocidade média, eu vou usar uma dessas duas aqui. Então, a primeira equação, ela me permite determinar a velocidade se eu conhecer o comprimento de onda e a frequência de oscilação dessa onda. Então, velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Ou eu posso calcular o comprimento de onda conhecendo a velocidade e o período. Então, eu tenho duas relações aqui que permite equacionar a velocidade com o comprimento de onda, utilizando o período ou a frequência. Então, a minha primeira aqui é velocidade, é comprimento de onda vezes frequência. O nosso você lambe faca. Então, você lambe faca. Se você lambe faca, lambe você também. Comprimento de onda é velocidade vezes período. Você lambe faca, lambe você também. Beleza? Tranquilo? Show? Agora, quando uma corda está tensionada e um pulso é produzido nessa corda, e aí eu preciso de mais informações para calcular a velocidade de propagação dessa onda. Então, a velocidade de propagação numa onda tensionada, esticada, ela vai depender da força que eu estou utilizando para esticar essa corda, ela vai depender da massa da corda e ela vai depender do comprimento da corda. Então, eu tenho aqui, ó, a velocidade, ela é igual à raiz quadrada da força de tração, aqui representada por F, mas ela pode vir como T de tração, e não de período, cuidado, T de força, né? E μ. μ que é o coeficiente. É a densidade linear dessa corda. Então, a força tração, ela será medida em newtons, e o μ, que é o coeficiente de dilatação linear, ele será medido em quilogramas por metro. Então, aqui eu tenho as grandezas envolvidas nessas equações. Essa equação aqui ela é chamada de equação de Taylor, que permite determinar a velocidade através da força, né? E a densidade linear, que eu esqueci de falar, ela é a razão da massa em quilogramas dividido pelo comprimento da corda em metros, ou seja, por isso a unidade dele é quilogramas por metro. Então, aqui no sistema internacional, eu tenho que ver, ele representa a minha velocidade e é medida em metros por segundo. ΔS é a distância percorrida, o deslocamento da onda, medida em metros. ΔT, a variação do tempo em segundos. Lambda é o comprimento de onda, medida em metros. F é a minha frequência, medida em hertz, Hzão Zzinho. Tzão aqui é o período, medido em segundos. F ou T, por isso que eu prefiro F, porque eu tenho Tzão aqui de período. Então, algumas fórmulas aqui, elas usam a força-tração como T maiúsculo. Então, para não confundir com o período, eu prefiro utilizar o F. Então, F representa a força-tração, medida em newtons. M é a massa da corda, medida em quilogramas. L é o comprimento dessa corda, medida em metros. E μ é a densidade linear da corda, que é a razão da massa pelo comprimento. E ele é medido em quilogramas por metro. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Se gostaram, se inscrevam aí e dê um likezinho aí pra gente. E fiquem na paz e até a próxima, se Deus permitir. Um grande beijo do Negão, fiquem com Deus.